Olá a todos, estamos aqui, né, para falar um pouquinho de Obesity Week, de tudo que aconteceu esse ano. Sou Andréa Pereira, médica nutróloga, uma das cofundadoras do Obesidade Brasil. Estou aqui com os outros dois cofundadores, Andréa Levi, psicóloga, e Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre, começar com a Andréa Levi. Como você tem visto a revolução aí do tratamento psicológico da obesidade, né? A gente teve já em Obesity Week falando muito de vício em comida, compulsão, ansiedade. Você acha que também a gente teve uma revolução com o tratamento medicamentoso? Teve uma revolução no tratamento psicológico? Sem dúvida, André. Estamos no meio da revolução ainda, né? Essa revolução vem acontecendo aí desde os lançamentos das novas medicações, dos análogos de GLP-1 aí já há alguns anos, né? Eles estão se tornando mais acessíveis, então hoje a gente tem visto, sim, essa revolução que você está falando. Do ponto de vista psicológico, isso tem ficado cada vez mais evidente. As pessoas que usam, vamos sempre ressaltar, com indicação, né, bem usadas, tem uma resposta muito interessante e é aí um novo caminho para o tratamento da obesidade. Sempre lembrando que a obesidade, por enquanto, e acho que enquanto estivermos aqui, será doença crônica, multifatorial, dependente de genética, ambiente e outras questões, né, psicológicas, físicas e ambiente onde a gente mora e etc. Isso não vai mudar, mas sim, sem dúvida, as medicações estão trazendo novas perspectivas. Aquelas pessoas que não tinham condições ou sempre se sentiam fracassadas, né? Sempre tinham chegavam para os nossos consultórios com um discurso de fracassei de novo, e agora elas estão chegando com um novo ânimo, né? Novas possibilidades reais, assim. Então, sim, acho que é uma revolução bem importante e, do ponto de vista psicológico, bem animadora também. A gente tem visto, né, principalmente em notícias não muito embasadas cientificamente, relacionando sempre a obesidade a um vício em comida. Isso é verdade? Nem sempre. A gente tem que lembrar que nem toda pessoa com obesidade tem compulsão alimentar, nem toda pessoa com obesidade tem vício em comida. Essas questões são diagnósticos paralelos possíveis, né? O inverso, ele é mais provável. A maioria das pessoas com transtorno de compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é você ir a uma festa e comer muito, né? O transtorno de compulsão... Se fosse assim, né? 100%. Todo mundo teria, exatamente. Né? Transtorno de compulsão alimentar é um transtorno com critérios diagnósticos muito bem definidos. E então, grande parte das pessoas com transtorno de compulsão alimentar tem obesidade, mas o inverso não é verdadeiro. Nem todas as pessoas com obesidade têm transtorno de compulsão alimentar, nem vício em comida. A gente tem que ressaltar que as comidas ultraprocessadas, elas são feitas para viciar, né? Elas são super palatáveis, sim, com grande quantidade de açúcar, de gordura. Essa é uma outra conversa, mas que, para encurtar essa conversa, quanto mais a gente puder fugir dos ultraprocessados, menor o risco de ficar viciado nessas coisas muito palatáveis, muito gordurosas, açucaradas. Então, não é verdade 100%. Talvez a gente discuta um pouquinho mais isso, mas eu tenho visto muitas pessoas que vêm no consultório com análogo do GLP-1, ou mesmo tirzepatida, achando que isso vai controlar a compulsão e outros distúrbios psiquiátricos. Então, acho que para quem está nos ouvindo, é importante falar que são medicações para outras coisas que você precisa muitas vezes. Então, tomar um cuidado aí de não achar que uma medicação só vai resolver tudo, inclusive o acompanhamento psicológico, né? Isso não substitui. Então, ajuda, né, no tratamento da obesidade, mas você tem o acompanhamento psicológico dentro do tratamento também. Sim, eu acho que o tratamento multidisciplinar, que é sempre o indicado para o tratamento da obesidade, né, e de doenças metabólicas também, né, a gente tem visto essas medicações ajudarem bastante nas questões metabólicas, aí eu deixo para vocês médicos falarem mais sobre isso, mas do ponto de vista psicológico, a frustração também é uma questão muito grande no tratamento da obesidade. E essas medicações, elas têm de fato ajudado. Agora, a gente tem que sempre ressaltar, porque
Muitas medicações estão sendo usadas sem critério, estão sendo usadas sem indicação, e é aí que a gente vê problemas. Agora, com critério, com equipe multidisciplinar, com o paciente fazendo a parte dele, porque, né, é o que você falou. Infelizmente, ou felizmente, né, não resolve tudo, não resolve a parte psicológica, todo mundo tem problemas a serem resolvidos, e a medicação entra como uma das ferramentas muito importantes no tratamento, mas ela não resolve, não tira os problemas da frente. Isso a gente tem que cuidar de forma correta, com os profissionais qualificados e preparados para isso. Bom, gente, se você não ouviu os outros episódios, nos outros episódios a gente fala muito mais de medicação, então não perca, tem mais 2 episódios aí para vocês acompanharem. Esquiavon, tem se falado muito da infiltração gordurosa hepática, da esteatose hepática, e no Obstetric teve isso porque você tem uma medicação, inclusive mudou de nome, né? Agora chama-se MESH. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é o MESH e onde que a gente pode atuar em termos de medicação desses pacientes e por que que eles devem se preocupar. Porque eu escuto muito assim, ah, não, mas eu tenho uma esteatose hepática leve, não é um problema, né? E muitas vezes acaba passando aí como se fosse um dado normal de exame. Então, olá a todos. Acho que essa é uma questão bem importante. Cada vez mais tem se falado da infiltração de gordura no fígado, né? Que o paciente geralmente chama de gordura no fígado. O ultrassom, que é o primeiro exame a ser feito normalmente, pacientes fazem por vários motivos, escreve como esteatose hepática, né? Esse é o nome técnico que aparece no laudo do ultrassom, e muitas vezes tem de tudo. Tem pacientes que acham, tudo bem, é só um pouquinho, e tem pacientes que já ficam muito preocupados só de ter, eventualmente, no ultrassom, essa esteatose hepática, né? Então, assim, efetivamente é um problema que ficou cada vez mais aparente, muito por causa do aumento da obesidade e do aumento do diabetes também, né? Quer dizer, é uma doença, essa infiltração de gordura, que ela acompanha essas doenças com muita frequência. Agora, não é para todo mundo ficar desesperado se o ultrassom mostra uma infiltração de gordura no fígado. Por quê? Porque nem todos os pacientes que têm essa MESH, né, que é a sigla em inglês, mas em resumo é a infiltração de gordura no fígado, que está dentro de um perfil metabólico, de alterações metabólicas, ela começa a ser mais preocupante, claro, se ela começa a aumentar, né, ser uma infiltração mais importante, mas o mais importante de tudo é você ter uma consulta com o seu médico e verificar se tem marcadores, geralmente são exames laboratoriais, que estão alterados, que mostram que essa gordura está inflamando o fígado. Então, aí quando você começa a ter inflamação do fígado por causa dessa gordura, é sim um momento de começar a ter um cuidado maior, uma preocupação maior, né? Então, são exames que avaliam algumas enzimas do fígado, a gente tem que avaliar as plaquetas, tem que avaliar uma série de marcadores. E uma coisa boa que a gente viu no Congresso e está vendo cada vez mais, é que esses novos medicamentos, inclusive os medicamentos usados para obesidade, também tratam essa gordura no fígado, principalmente quando ela está acompanhada de inflamação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa, porque essa gordura no fígado vem aumentando bastante e uma parte desses pacientes evoluem com inflamação, com fibrose e com o estágio final, que é a cirrose, né? Então, as pessoas antigamente falavam em cirrose para quem usava álcool, né? Tomava muita bebida alcoólica e tal, mas a gente sabe hoje que a maior causa de transplante de fígado em muitas partes do mundo é por causa dessa doença gordurosa do fígado. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Que hoje mais ou menos 30% das cirroses hepáticas são causadas, né, pela infiltração gordurosa hepática de pessoas que não bebem, né? Por isso que eu acho que tomou essa dimensão das pessoas se preocuparem mais, né? Inclusive a comunidade médica. E para quem faz o diagnóstico com ultrassom, muitas vezes a gente tem que pedir a elastografia também, que nem todo plano de saúde cobre e no SUS também não é tão fácil de conseguir, né? Mas seria um exame ideal aí para a gente complementar, né?
André, uma coisa que me chamou muito a atenção no congresso, a gente ouvia muito falar da jornada do paciente bariátrico. Tem pessoas que fizeram até Instagram, mídias digitais em cima disso. E aí, duas coisas me chamaram a atenção. Paciente perguntando durante o congresso, porque o congresso do Obesity Week, infelizmente, não tem muito advocacy. Não tem congressos de câncer tem programação só para pacientes. O Obesity Week ainda não tem, espero que isso evolua, né? Mas os pacientes assistindo e perguntando. E uma das pacientes que perguntou falou exatamente disso. Eu sou uma paciente do análogo de GLP-1. Então, você acha que começou essa história agora da jornada do paciente usuário de análogo de GLP-1? Bom, primeiro vamos falar da jornada do paciente, que eu acho que é uma coisa relativamente nova, né? Que nós, Obesidade Brasil, Instituto Obesidade Brasil, a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Outras entidades também vêm percebendo a importância de trazer a jornada do paciente, porque o paciente é o porta-voz, né, do que funciona, o que não funciona. Agora, com as novas medicações, eu acho que inclui-se na jornada do paciente uma esperança nova, né? Como eu falei, o paciente sempre chegava para a gente, não só o paciente bariátrico, mas o paciente de tratamento de obesidade em geral, ele sempre chegava para a gente com uma frustração. Eu sempre falo isso, o paciente chega se desculpando. Né? Ele chega assim, desculpa, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho controle, etc. E acho que as novas medicações, para quem tem começado a usar, para quem tem acesso, tem percebido uma mudança nisso, né? Então, as medicações ajudam, sim, na jornada do paciente. Vamos usar essa palavra jornada como uma trajetória aí que provavelmente é para sempre, né? Que já vem de muito tempo, que vem carregada de muita frustração, né? Vem carregada de muito sentimento de fracasso, muito sentimento de vergonha, muito medo de não dar certo. Maus tratos. Até a própria cirurgia, né? Às vezes a pessoa chega e fala, será que comigo vai dar certo? Eu já tentei de tudo, né? E o paciente vai para a cirurgia com muito medo ou inicia uma medicação nova com muito medo, porque ele sempre acha que com ele não vai dar certo pelo histórico real, baseado em fatos reais de que muitas coisas não funcionaram no tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade ele é muito complexo, né? Ele é muito complexo, tem pessoas que são ótimos respondedores de medicações diversas, tem pessoas que vão muito bem na cirurgia. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta na jornada do paciente é quem é esse paciente, né? Onde ele mora, como ele vive. Ele mora na periferia, ele pega 3 horas de transporte público por dia, chega em casa, tem que cozinhar, tem acesso a comida de qualidade? Não tem. Tem acesso a medicações? Não tem. Então, a gente fala em obesidade, tratamento cirúrgico, tratamento clínico, tratamento medicamentoso, tratamento psicológico, enfim, de todas as especialidades envolvidas, mas a gente tem que lembrar que cada paciente é único, né? Obesidade não é uma coisa, eu tenho, sei lá, dor de cabeça, tomo um remédio e passa. A obesidade, ela é um aglomerado de coisas que a gente tem que avaliar cada paciente de uma maneira. Então, a jornada de cada ela é completamente diferente. Depende de onde ela mora, essa pessoa mora, depende de que acesso ela tem. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. E nós, profissionais de saúde, somos facilitadores também, né? Além de tecnicamente, a gente tem que acolher e ajudar esse paciente, mas nós somos também facilitadores de olhar do lugar de onde esse paciente vem para que ele possa evoluir a partir das ferramentas que ele tem acesso, né? Então, é uma coisa complexa e quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, entenda isso. Não tem um tratamento da obesidade, tem um tratamento individualizado. Então, por isso que eu acho que é o mais importante a jornada do paciente ser trazida para congressos como o Obesity Week e para outros eventos. E nós, Obesidade Brasil, estamos sempre falando sobre isso.
A gente percebe, né, que existe uma dificuldade muito grande do brasileiro em fazer pergunta em congresso. Uhum. Quando você vai em congressos internacionais, geralmente quando você acaba a palestra tem uma fila atrás do microfone. O brasileiro ele fica com um pouco de vergonha de fazer. Então eu fiquei muito orgulhosa dessa paciente que foi numa sessão técnica para profissionais de saúde. Eu lembro que ela chegou no microfone e falou assim: eu sou uma paciente. E ela fez três perguntas muito interessantes. Então, acho que a gente tem que ter cada vez mais isso, né? Porque o conhecimento sempre empodera. Então, acho que é muito interessante, né? Como você vai ver isso. Sim, a educação em relação à doença, obesidade, né, que é muito o que a gente faz também, traz esse empoderamento que você está dizendo para o paciente. Nós, Obesidade Brasil, a gente recebe mensagens, né, que nos deixam muito felizes de pacientes que começam a se impor, não de maneira agressiva, mas de maneira a dizer assim, bom, doutor, acho que eu já aprendi sobre obesidade, eu sei aqui o que a gente está falando, e não é você me mandar fechar a boca e caminhar, isso não é uma orientação, isso é um julgamento. Então, tem pessoas que estão começando a se impor de uma maneira mais assertiva, né? E eu acho que isso é muito importante, que o paciente tenha recursos para não se sentir intimidado e nem envergonhado. Acho que eu queria acrescentar uma coisa da jornada do paciente, que eu acho que a gente tem que insistir nisso, que acho que um pouco da frustração é a falta de entendimento de obesidade ser uma doença crônica, Sim. né? Então, essa jornada, ela, quando a gente fala de tratamento, ela se interrompe com muita frequência, várias interrupções, e aí vem o retorno da obesidade, a recidiva que a gente fala, né? E isso que gera a frustração, né? Então, eu acho que também como mensagem que essa jornada ela é um contínuo da vida do paciente. Então, cada vez mais a gente tem que insistir com o paciente que esses tratamentos, da mesma forma que se trata a pressão alta, diabetes e outras doenças, ele é um tratamento de longo prazo, né? Se não for para a vida toda. Então, a interrupção do tratamento, por vários fatores, ela também traz essa questão da frustração, né? Então, essa jornada é uma jornada mesmo de toda a vida. Acho que isso é fundamental das pessoas cada vez mais entenderem, né? Acho interessante falar jornada, né? Porque jornada no italiano significa um dia. Jour, em francês, significa um dia, né? E a jornada que a gente está falando significa todos os dias. Sim. Todos os dias para a vida do paciente que tem uma doença crônica, né? Podemos falar de várias doenças crônicas, mas aqui a gente está falando de obesidade. Então, jornada é aquela coisa que é contínua, né? Então, isso que a Von falou é muito importante, que a pessoa com obesidade, ela se entenda como uma doença crônica e que ela busque tratamento dentro do acesso dela, dentro do possível, que ela busque tratamentos efetivos com profissionais preparados e qualificados, senão ela vai se frustrar ainda mais. Bom, o congresso não é um congresso propriamente de cirurgia bariátrica. Até existia essa parceria que não existe mais. Mas se falou de cirurgia bariátrica, porque não tem como um congresso de obesidade não falar de cirurgia bariátrica. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: é a cirurgia bariátrica sozinha ou a cirurgia bariátrica com medicação? Então, André, acho que essa é a pergunta hoje na cirurgia bariátrica e metabólica, que a gente chama, né, é cada vez mais presente, e eu acho que é uma das perguntas mais importantes na nossa área hoje, né? Eu tenho convicção, e tenho falado isso em eventos, em palestras, que cada vez mais é um tratamento conjunto, né? O que se chama de tratamento multimodal. Que é talvez um modismo falar assim, mas que as pessoas entendam que o tratamento da obesidade, até por ser uma doença complexa, como já foi falado, ele tem que ser enfrentado em diversas modalidades de tratamento. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem de tratamento para combater a obesidade. Então, eu tenho muita certeza que os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, e tem muitos pacientes que precisam da cirurgia bariátrica, eles em algum momento da jornada, eu acredito que vão usar também medicação.
no pré-operatório para um preparo, quando o paciente tem uma obesidade muito grave. E no pós-operatório, às vezes não no pós-operatório precoce, mas no pós-operatório tardio, depois de anos de acompanhamento, quando você tem, às vezes, um ganho de peso que vai um pouco além do que a gente espera, né? Então, eu acho que realmente a medicação vai fazer parte da jornada do paciente que faz cirurgia bariátrica. E queria fazer uma observação que, assim, não é frustração, não é derrota, não é errado, né? A gente entrar com medicação depois de algum tempo de cirurgia, né? Isso faz parte, como você falou, faz parte do tratamento multimodal e começou a engordar, começou a ganhar peso, começou a ter recidiva da obesidade. É importante a gente usar essa expressão para dizer que a obesidade é uma doença crônica que volta se a gente, né, não tiver no controle dela. Entrar com medicação não é derrota, né? Como muitas pessoas pensam, mas eu fiz cirurgia e agora eu estou precisando de medicação. Isso é normal, depois de muitos anos. Hoje a gente já tem pacientes de 30, 40 anos de cirurgia bariátrica e a gente sabe que tudo bem usar a medicação. Então, mensagem aí para quem... Eu queria acrescentar, isso também é uma coisa que os pacientes, por vários fatores, acabam retardando a volta ao seu profissional de saúde, médico, nutricionista, psicólogo. E às vezes, quando esse ganho de peso já realmente foi um ganho muito grande. Às vezes por medo, vergonha, exatamente, né? Até por essa questão que você falou, do sentimento de derrota, porque imaginaram que a cirurgia era a solução definitiva. E assim, é importante dizer que a cirurgia tem excelentes resultados, mas ela não é uma solução definitiva para todos os pacientes. Uma parcela dos pacientes pode ter um ganho de peso na sua jornada depois da cirurgia. Sim. E que o paciente deve procurar precocemente. Mais precocemente quando possível. começa realmente a ver que está ganhando peso, não está conseguindo. Vou até reforçar, o paciente não deveria ter parado o acompanhamento. É verdade. Agora, se ele parou, ele tem que voltar. Não, exatamente. Não, isso é super importante. É que assim, a gente está acostumado a Sim, ver pacientes que abandonam o tratamento. Então, lembrar que não tenha vergonha. E se você for maltratado nessa volta, vá em outro profissional, procure outra pessoa. Sim. Né? Porque assim, se você começar a tratar precocemente, é mais fácil. Se você deixa que o peso vá aumentando, sempre vai ser mais difícil para você retornar ao ponto de partida. E vamos lembrar que tem fases da vida, né? A gente passa por questões psicológicas duras, perdas, passa por menopausa, a mulher passa por gestação, passa por outras questões, né? Questões metabólicas, questões hormonais, etc., que podem fazer com que... Hoje a gente está acostumado com pacientes de longuíssimo prazo de cirurgia bariátrica e isso é muito normal. Então, como o Schiavon falou, se você foi não compreendido, não bem tratado, procure um profissional que entenda do assunto e o mais precocemente possível. Começou a ganhar peso, 2, 3, 4 quilos, procure o profissional, ou melhor, não abandone o tratamento nunca, né? Mas caso tenha abandonado, também não precisa ter vergonha. Volta correndo e tá tudo certo. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas têm que entender que a obesidade é doença crônica, então não tem cura, tem controle, né? E como toda doença crônica, muitas vezes você vai ter que ajustar a medicação. A gente faz isso para diabetes, a gente faz isso para hipertensão. Então, precisa realmente, não é uma derrota, como você falou, ter que entrar com a medicação. Eu escuto muito isso. Puxa, mas eu já fiz a cirurgia, aí eu vou ter que voltar para o remédio? Mas é isso, é doença crônica. Então, você vai ter que fazer esse ajuste. Bom, a gente está quase nos nossos momentos finais aqui. Eu queria falar um pouquinho do que eu vi de câncer, né, nas minhas considerações finais. Tiveram alguns trabalhos falando do câncer coloretal, depois se o Schiavon quiser complementar. Uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi que o Rio Grande do Sul divulgou que hoje o câncer é a principal causa de morte no estado, não mais o risco cardiovascular. Então, o câncer tem aumentado muito no Brasil, tem se falado que isso vai acontecer com todos os estados e o câncer está associado à obesidade. E um câncer que cresceu muito no país, que é um câncer que eles falam muito, que é o câncer coloretal, é o segundo hoje em homens e mulheres,
mas já está se falando que vai passar. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens com esse câncer. Então, a obesidade é um dos gatilhos para esse tipo de câncer. A gente sabe que tem uma associação com a alimentação, mas a obesidade pode ser um fator de risco, e eles falaram disso. Achei interessante também, porque eu tenho acompanhado, né, me interessa muito o assunto do câncer. Eu tenho acompanhado o Departamento de Câncer e Obesidade da Obstetric há muito tempo, e eu já cheguei em aula que só tinham 2 pessoas, porque não era o interesse do congresso, mas esse ano teve um interesse maior. Então, interessante, né, os clínicos, os profissionais de saúde também estarem vendo essa parte. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu só queria dizer assim que isso é super importante o que você falou, e talvez a gente não vê um impacto mais intenso do aparecimento de câncer coloretal, porque é um câncer que ainda tem uma parte da população que faz rastreamento, né? Que é fazer exames para ver se não tem aqueles pólipos, né? Que são aquelas verruguinhas e tal. Porque se não fizesse isso, provavelmente o câncer coloretal talvez tivesse já ultrapassado os outros tipos de câncer, né? Então, lembrar que está aparecendo cada vez mais jovem e que hoje, a partir de 45 anos, para a população em geral, é orientado fazer algum tipo de exame para rastrear se existe essa possibilidade ou não. Idealmente, fazer, pelo menos hoje, uma colonoscopia, né, a partir de 45 anos. Se você não tem histórico familiar, né, tem outras questões, mas para a população em geral. Mas posso te falar, essa é uma visão do gastrocirurgião. Eu tenho muita dificuldade das pessoas fazerem o exame. Quando ele vem no clínico, quando ele vai no gastro, ele já está mais preparado. Uma coisa que eu percebi que mudou muito foi a Preta Gil. A Preta Gil trouxe esse assunto muito à tona e as pessoas ficaram muito preocupadas com isso e aceitam melhor fazer a colonoscopia hoje ou fazer a prevenção. Então deu uma melhorada, mas ainda existe muita resistência. Eu pego bastante gente que fala, olha, não fiz nenhuma, não quero fazer, tenho medo. Tem um preconceito ao exame, né? Tem. Preconceito de diversos fatores, né? Só queria dizer que é um exame que talvez não seja o exame mais agradável do mundo, mas o que é um pouco chato no exame é o preparo, que você faz uma limpeza do intestino, então você tem tipo uma diarreia, porque o exame em si é feito com sedação, você dorme e você nem sabe o que aconteceu. Então, tentem perder um pouco esse medo, vai ser como se você tivesse comido uma coisa meio estragada e teve 1 ou 2 dias de diarreia, e é só isso que vai incomodar mesmo, e o exame é bem tranquilo. Lembrando que o câncer de intestino, ele demora a dar sintoma, então se a pessoa, né, às vezes eu já ouvi isso, mas eu não sinto nada, mas o ideal é fazer o exame para a gente pegar de forma precoce, porque aí ele é totalmente curável. Como tudo, né? Sim. Bom, André, a gente está quase acabando. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre o Obesity Week 2025. Tá. Eu acho que o Obesity Week sempre traz muitas novidades, traz perspectivas, traz estudos muito interessantes, né? Mas, vou falar uma coisa polêmica aqui que eu penso, que de nada adianta a gente ter tantos estudos e tanto investimento se a gente não investir também nos profissionais de saúde, na abordagem dessas pessoas com obesidade, e que essas pessoas com obesidade também se sintam acolhidas. Então, claro, lógico, os estudos são muito importantes, eles têm trazido uma evolução incrível. Mas a gente precisa o básico também, Exatamente. Né? A gente tem tido evoluções incríveis no tratamento da obesidade, mas a gente precisa do básico, que é profissional bem preparado para atender pessoas com obesidade, paciente também não tão resistente, não com alto preconceito, não com tanto medo, e acesso, né? A gente tem lutado para que todas essas pesquisas, esses medicamentos e também o acesso a esses profissionais fiquem mais fáceis, né? Para que as pessoas possam usufruir do que é novidade, do que é importante. E como você falou, o básico, a gente começa do básico e que bom, temos muita evolução, mas a gente precisa começar com o acesso, a pessoa chegar até nós e se sentir acolhida e se sentir preparada para a jornada, para a vida aí. Bom, Escavão, queria também que você fizesse suas considerações finais aí sobre o Obesity Week. Como sempre, é um congresso bastante interessante. Como você disse, há alguns anos havia até uma associação
da Foi obesidade uma pena que clínica com a acabou. obesidade É. cirúrgica. E aí isso terminou e, de certa forma, vai um pouco contra tudo que a gente fala, né? De tratamentos conjugados, dessa interação, né? Que também seria importante a interação entre os profissionais. Mas, de qualquer forma, continua sendo um congresso muito interessante, com esses novos remédios, cada vez mais novidades têm aparecido. Então, sem dúvida alguma, esse trabalho que a gente faz de divulgação do que aconteceu no Congresso para a população em geral, acho que é muito importante para empoderar as pessoas. Bom, a gente está terminando aqui, né? Eu acho que eu tenho um viés, eu adoro o Obesity Week, eu acho um congresso excelente. A gente tem a oportunidade de conversar com profissionais do mundo inteiro, eles sempre trazem coisas interessantes, talvez porque seja um congresso mais para os clínicos, né? Desde que eu fui a primeira vez, eu sempre gostei muito e eu tento realmente acompanhar o congresso todos os anos. Queria agradecer aqui, em nome de todo o Instituto Obesidade Brasil, a Lili, que tornou essa cobertura possível, nos ajudando, nos apoiando. E se você perdeu os outros podcasts, não deixe de escutar ou de assistir, tá? Tá aí disponível para vocês. E tem os vídeos também específicos, né? Você não tem tanto tempo, tem vídeos muito diretos aí sobre o Obesity Week também. Obrigada.